Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pai, nós estamos agora diante da Tua Palavra, reconhecendo nossa incapacidade, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o Senhor é quem fala. Tu vens abrir os nossos corações e entendimentos para compreender a grandeza da Tua graça. Usa-nos para esse momento, segundo a Tua infinita misericórdia. Edifica o Teu povo. Toca naqueles a quem Tu tens escolhido desde a fundação do mundo, para que eles sejam salvos. Fala a todos os amados que estão distantes pela internet, ouvindo, eles sejam tocados por Ti. E nós estamos esperando só no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Um dos mais belos capítulos no roteiro que é a história de Jesus de Nazaré mostra seu relacionamento com uma mulher pecadora cujo nome não é mencionado no Evangelho. Evangelho de Lucas. Uma breve digressão. Certa noite, em Clearwater, Flórida, decidi ir a uma reunião dos alcoólatras anônimos, alcoólicos anônimos, em Indian Rocks Beach, dirigindo por uma estrada de pista dupla que margeava o Golfo do México. Dei carona a uma moça de 20 anos. Depois de um cumprimento rápido, ela passou a me contar acerca do seu ressentimento com o namorado com quem morava. Ambos eram usuários pesados de cocaína. Segundo ela, e ele lhe pediu que se prostituísse com os amigos dele para sustentar o vício de ambos. Eu perguntei a ela: você já se voltou para Deus e pediu-lhe que a ajudasse? Com uma voz calma e firme ela respondeu: eu sei que Deus me ama, mas não sabia. Tudo o que tinha era uma memória da infância, vaga, abstrata e tão irreal quanto a de um personagem da história que ela nunca havia conhecido. Mas ela poderia experimentar Deus de um modo real e vir a ver sua vida como um dom precioso, se pelo menos o seu namorado descompromissado a valorizasse do modo como Jesus valorizou a mulher pecadora na casa de Simão,
o fariseu. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Lucas, capítulo 7, 36 a 50. Vamos ler esse texto para a gente compreender alguma coisa do que significa, o que Jesus tem para com as pessoas. Espera aí um pouquinho. Tá bom, eu falo isso depois. Pode ir lá. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com eles. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijando-lhes os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Este é o Cristo da minha interioridade, o libertador do ódio que está em mim mesmo. Ele é o libertador pelo seu amor. Em um jantar na casa de Simão, o fariseu, a mulher pecadora, anônima, ficou extasiada com o amor e a compaixão que fluíam do rosto de Jesus. Seus olhos o chamavam: vem a mim, vem agora. Não espere até que seus atos estejam apagados e a sua cabeça erguida. Não se atrase até pensar que está apropriadamente disposta e livre do orgulho e da cobiça, da inveja e do ódio a si mesma. Venha a mim com suas feridas e pecados, com todos os seus temores e inseguranças, e eu a consolarei. Eu virei a você, aí mesmo onde você vive, e a amarei do jeito que você é, não do jeito que você acha que deveria ser.
Jesus a convenceu de que o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Cantares de Salomão 2:11. Que seus pecados haviam sido perdoados e que Deus agora a havia aceitado e aprovado. No momento em que ela se entregou pela fé, o amor fez efeito e a sua vida foi transformada. A consequência foi a cura da sua alma, do seu coração, manifestada em forma de paz, alegria, gratidão e amor. O amor de Cristo convidou a mulher pecadora a entrar no mistério de si mesma, a abandonar a lucidez, o tipo de lucidez que o ego busca, o tipo de lucidez que me consola e permite que eu pense que tudo que realmente sou é aquilo que penso que sou. E isso é tudo o que ela pode produzir. O poder criativo do amor de Jesus conclamou a mulher arrependida a respeitar-se como ele a respeitava, a ver a si mesma como possibilidades que ele via que ela possuía. O lugar que essa mulher transformada ocupa no pensamento cristão não se deve ao seu amor estranho e profundo por Jesus, mas aquilo que nela foi gerado por amor de Cristo por ela, pelo amor de Cristo por ela. Foi esse amor que a libertou do seu passado e a tornou a pessoa em que foi transformada. A verdade central que sua vida passou a testemunhar é de que é possível ser liberto através do amor perdoador das mais escuras profundezas e conduzido às alturas resplandecentes onde Deus habita. O mesmo tema se repete com Pedro. A compaixão de Jesus atinge o seu ápice no diálogo à beira do mar de Tiberíades. Somente o Senhor ressurreto poderia conhecer as profundezas da mágoa, da culpa e do ódio a si mesmo de Pedro. Somente Jesus compreendeu completamente que não houve deslealdade na negativa de Pedro, apenas uma perda momentânea de coragem. Assim como em um soldado em combate pela primeira vez, o instinto de sobrevivência prevalecerá. No entanto, a despeito daquela traição, a pureza do coração de Pedro e a qualidade do seu amor não foram questionados ou debatidos, mesmo diante de sua negação. Jesus tinha de tirar o apóstolo de sua lucidez e de sua autopercepção limitada, de sua autoimagem desvalorizada de quem ele pensava que era. Haveria cura para o ódio que Pedro sentia por si mesmo naquela manhã? Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes todos? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe diz: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas.
Jesus não somente liberta Pedro do ódio a si mesmo, ao permitir que ele repudie publicamente sua tripla negação, como também no ato mais sutil da aceitação concebível e o incumbe de pregar as boas novas com autoridade suprema no poder do Espírito Santo. Não sei o que Pedro sentiu naquele momento, mas se foi semelhante àquilo que experimentei com o Senhor, é algo assim, escreve o estudioso da Bíblia, Georges Montaigne. Deus, nem mesmo sei como ser um pescador de homens, e o Senhor quer que eu seja um pastor do teu rebanho? Sequer sei como pescar, Senhor, não sei como pescar sem ti. Como irei pastorear essas pessoas? Eu não sei como. Jesus não disse nada mais. Aquilo que dissera havia sido suficiente. Você me ama? Consegue permitir que o meu amor o toque em sua fraqueza e liberte e o capacite? Desse modo, quando Pedro saiu dali revestido do poder por Jesus, o único poder que tinha era o amor de Jesus por ele e o seu amor pelo Senhor. Esse era o único poder que ele tinha. Jesus quis destituí-lo até mesmo de sua capacidade de pescar e de qualquer outra autoconfiança, exceto a de que Deus é maior e Deus é amor, e que o seu poder me foi dado na minha fraqueza. Pedro contou e recontou essa história de sua própria fragilidade e de como o Senhor o tocou. Quando pregou o poder de Deus a partir da sua fraqueza. E é isso o que converteu o mundo romano e que converterá a nós e as pessoas à nossa volta, se elas virem que o poder de Deus nos tocou na nossa fraqueza. Você já se perdoou? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, no caso de alguém que tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui parece que tem 3 perdões. O perdão de Deus para comigo, o meu perdão para mim mesmo e o perdão para os outros. Todos nós passamos por tribulações, dificuldades, histórias. Cada um tem uma história. Tem criança que é rejeitada no ventre da mãe e tem sequelas, tem dores que não são nem mesmo compreendidas, entendidas. Ela sabe simplesmente que tem alguma coisa errada na vida dela. Tem crianças que foram pisadas, machucadas por autoritarismo, por desprezo, por condições econômicas vis. Todos nós temos uma história. E existe dentro de nós, muitas vezes, um certo ódio
não visto uma necessidade de vingança, uma necessidade de machucar, uma necessidade de criar circunstâncias difíceis para os outros, que nem nós entendemos, que a gente não percebe. Parece que tem a vontade de estirar a perna e dar uma rasteira no que está passando. Por que isto? Brennan, no seu livro mais recente, Um Vislumbre de Jesus, em busca da cura do ódio a si mesmo, trata com muita perfeição essa questão que às vezes está por trás da falta de amor, dos sentimentos que nós nutrimos com os outros. Então, eu casei, fiz lá o juramento na presença do pastor, do padre, a pessoa que estava fazendo o casamento. Vou ser feliz com essa criatura, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e diz e faz, mas não se sabe porque não terminou nem a lua, o mel já foi embora, e a situação é agravada, e começa então aquelas disputas, aquela irritação, e um não entende o outro, e tem a dança do porco-espinho no Canadá, ou como é muito frio lá, terra gelada, o porco-espinho chega um perto do outro e começa a espetar, aí espeta e separa, e sente frio, e se aproxima e se espetam. E assim é o casamento de muitas pessoas que vivem dançando entre o frio e a espetação, e fica lá naquele vai e vem. Por que nós não nos entendemos? Porque há ódio dentro da gente, amargura, ressentimento. Não só são os abusados sexualmente que carregam muitas dores, são os abusados de todo tipo, sociais. E nós não sabemos por quê. Aquela mulher chega lá na casa do Simão, um fariseu. Todo fariseu é legalista, discriminador, separacionista, exclusivista. Eles são os donos da verdade. E aí a mulher ficou olhando, mas ela teve coragem de passar a soleira da porta daquele homem, porque ela viu alguém que a recebia, que estava disposto a acolhê-la. E ela ultrapassa a barreira do preconceito e chega na casa do Simão e entra na sala de estar dele, que parece que era um homem de posição, e se aproxima dos pés de Jesus e com lágrimas lava-lhe os pés, como lemos aqui. O gesto é muito dramático. Choro, cabelo, unguento. Mas os julgadores ficam de fora sempre querendo saber o que é a intenção do coração. Ficam lá escutando, examinando como é que é aquela atitude lá. Se ele fosse profeta, ele não iria entrar nessa, porque essa mulher é pária. Essa mulher aqui é ponta de rua, é mulher de trottoir. Isto aqui é gentalha. E Jesus, que conhece as entrelinhas,
levantou a questão: ei, seu Simão, como é que é a conversa aqui? Vamos conversar aqui de cabeça para cabeça. Você é judeu, você sabe calcular dívida. Eu tenho um camarada que devia 500, outro devia 50. Os dois não tinham condições de pagar e o credor perdoou a ambos. Qual desses dois você vai me dizer que vai ter mais consideração por aquele? Aquele que teve o perdão maior. E você respondeu bem. Sabe, quando eu entrei aqui na sua casa, você não teve nenhuma consideração por mim nas rotinas daquilo que era feito no coloquial de uma pessoa, que era beijar, era dar uma coisa para botar no cabelo, era dar água para se limpar. Você não fez nada disso. Você viu essa mulher, entretanto, que ela fez uma verdadeira expressão profunda de amor. Você quer me dizer aqui uma coisa, seu Simão? Você quer compreender aqui que o perdão está ligado ao amor? Quando você é perdoado, você ama. E quando você concebe e conhece o quanto pecador você é, você vai ter maior consideração para aquele que lhe perdoou profundamente. Verdade? Se você acha que você não é tão pecador assim, você vai ter dificuldades de perdoar aquele que lhe ofendeu, que lhe magoou. E até perdoar a si mesmo. Eu nunca pensei que Deus fosse tratar isso comigo. Mas Ele tem tratado sobre perdão a mim mesmo. Você precisa se perdoar. A gente fica acusando todo mundo. Já começou com o papai, Adão. Lá no Jardim do Éden, ele transferiu a culpa para mamãe. A mamãe transferiu a culpa para a serpente. A serpente não tinha para quem transferir. E então, nós normalmente dizemos assim: foi o diabo que me tentou. Toda vez que a gente pisa na bola, tem que ter alguém culpado. Queimou o feijão, o telefone tocou. Não, a gente não admite assim, eu me distraí. Não, foi o telefone. A culpa tem que ser alguém ou alguma coisa que nos tirou daquele ponto. Porque eu não posso aceitar que eu sou o problema e que eu preciso de perdão. O perdão de Deus. Nós agora estamos começando esse tema. Eu sei que vai longe. Primeiro eu preciso me perdoar. Deus me perdoou em Cristo Jesus, mas se eu não me perdoo, eu vou ler mais um pedacinho do Brennan. Brennan tem muita gente que não gosta dele, mas para mim tem sido uma bênção conviver com Brennan. Nunca ouvi, mas eu bebo o que ele lê. Eu tenho uns irmãos aí que tem batido que o Brennan está apoiando o homossexual. Não, ele ama o homossexual, ele ama a prostituta, ele ama drogado, ele ama todo mundo, como Jesus amava, ou como Jesus ama. Jesus ama toda essa gente. Ele ama Glênio, o pior de todos. Ele ama você. Ele é o Deus do amor, é o Deus da graça, é o Deus da redenção. E Ele não faz acepção de pessoas. Durante um longo período de retiro silencioso em Tampa, na Flórida, anos atrás, eu estava lendo as Escrituras em meu quarto. Ele diz o lugar aqui.
domínio sutil do ódio a mim mesmo havia retornado e eu estava de volta à montanha russa da depressão perfeccionista, da culpa neurótica e da instabilidade emocional. Opa, diagnóstico certo. Todo perfeccionista, todo culposo neurótico e todo instável emocional tem um problema chamado ódio a si mesmo. Não se gosta. Por isso vive fazendo de si o que o si não é. Você sabe por que a gente vive na frente do espelho se maquiando? É porque a gente não gosta da gente. Quem menos gosta de si mesmo é a mulher. E ela está muito preocupada com o que as outras mulheres pensam dela. Nós vivemos pela preocupação do que os outros estão achando de nós. Você imagina um dia que eu viesse aqui pregar de bermuda e chinelão. Primeiro que eu não faço isso, porque eu não me permito fazer isso, porque os meus padrões me exigem não fazer isso, e eu não me perdoaria se eu viesse desse jeito aqui. Mas o que essa roupa iria fazer diferença entre o que eu sou e o que eu apareço ser? De fato, nada. Nada. Um dos grandes pregadores, muito mal compreendido, chamava-se Van Gogh. Vocês sabiam que Van Gogh foi pastor? Não sabiam? Ele foi pastor. E ele pregava aos batateiros, os plantadores de batata na Holanda. Sabe de que maneira? De short, de pé no chão e sem camisa. E a sociedade não admitia isto. Ele tem um libelo na pintura dele contra a falsidade da religião, da hipocrisia dos hipócritas. Van Gogh nunca vendeu um quadro. O único que ele vendeu foi para o Ted, o irmão dele, que comprou por piedade. Se ele soubesse quanto vale um quadro dele hoje, ele ressuscitava. Então, perfeccionistas, neuróticos e instáveis emocionais, sejam bem-vindos ao diagnóstico. O poder despótico do meu eu idealizado, a lamuriosa ladainha do eu deveria ter, eu poderia ter, eu tinha a obrigação de ter, porque eu não fiz isto, porque eu não fiz aquilo, porque eu fiz do jeito que eu fiz. Havia me persuadido de que minha vida e ministério estavam viciados pela vaidade, pela insensibilidade e pelo egoísmo de sempre. Naquele mesmo instante, Jesus entrou no meu quarto e me libertou. Ao orar, inspirado na passagem do lava-pés, João 13, 1 a 17, não vamos ler para não tomar muito tempo, mas é que você deve ler em casa a passagem do lava-pés. Fui repentinamente transportado pela fé ao cenáculo, onde tomei o lugar de Judas, entre os 12, o servo que havia amarrado a toalha ao redor da sua cintura, derramou água de uma jarra em uma bacia e passou a lavar meus pés. A peça e tarefa próprias de um escravo. Involuntariamente retirei meus pés de dentro da bacia. Não podia olhar para ele,
eu havia traído a visão dele. Tinha sido infiel ao meu sonho e, consequentemente, infiel ao seu plano para a minha vida. Sentindo minha decepção, ele colocou sua mão em meu joelho e disse: Brennan, você sabe o que esses anos juntos representam para mim? Você foi abraçado, mesmo quando não acreditou que eu estava abraçando você. Brennan, eu amo você, meu amigo. Para um instantinho e pensa assim, Jesus dizendo assim: dá o seu nome para ele aí. João, Pedro, Maria, Glênio, eu estou te abraçando, eu te abraço, eu te amo, meu amigo. Você é meu amigo, você é minha amiga. Lágrimas rolaram sobre o meu rosto. Mas, Senhor, e meus pecados, minhas falhas recorrentes, minhas fraquezas constantes, eu compreendo. Brennan, eu esperava mais falhas de você do que você mesmo esperava. Eu não espero nada de você. Ele sorriu, e você sempre volta, mesmo depois das suas falhas. Nada me agrada mais do que quando você confia em mim, quando permite que a minha compaixão seja maior do que a sua pecaminosidade. Mas Jesus, e chorando, e os meus defeitos de caráter irritantes, contar vantagem, aumentar a verdade, a pretensão de ser um intelectual, a impaciência com as pessoas, e todas as vezes em que bebi em excesso. O que você está dizendo é verdade, Brennan. Mas o seu amor por mim nunca perdeu a sua força. Você sempre volta. Seu coração permanece me buscando. Além disso, mesmo no escuro e na confusão, você sempre faz algo que sobrepujou todo o resto. Você sempre foi bondoso para com os pecadores igual a você. E aí eu chorei tão alto que os retirantes do quarto adjacente bateram na porta para perguntar se eu estava bem. Eu estava berrando. Então Jesus disse: agora tenho que ir. Lavei seus pés. Faça o mesmo por outros. Sirva meu povo humilde e amorosamente. Você encontrará felicidade se agir assim. Paz, meu amigo Brennan. Eu gosto de um homem que conhece Jesus na prática, que não fala de teologia especulativa, que conhece Jesus no quarto, na intimidade, no volante, que pode fracassar e sabe que ele tem um Deus que não desiste dele. Um Deus que não contabiliza faltas, mas um Deus que leva a sério o seu plano em nosso favor. Você já pensou o quanto você se detesta? Todas as vezes que você briga com alguém, é porque você quer criar um sentimento de culpa para tentar compensar a sua falta de amor para com você.
E agora? Nós criamos isto para tentar fazer uma crise e depois alguém dizia assim: não, mas eu amo tanto você, neném. Bochechadinha. Aí você fica... Quando é que nós vamos ser libertos de tal maneira que a gente não precise mais da opinião das pessoas, do voto de aprovação, porque não temos medo do voto de rejeição? Quando é que nós vamos sair desta ciranda de ficar olhando para dentro de nós e procurando coisas que Jesus já apagou lá na cruz? Quando nós vamos parar deste perfeccionismo doentio, de querer ser santo só na aparência, mas que sabe que no escuro a coisa é feia? Por isso que Jesus disse que oração é coisa do escuro, do quarto fechado, onde só Deus vê. E quando Deus vê, Ele não está ali para jogar e cuspir na cara do fracassado. Ele está ali para restaurar a pessoa por meio de Cristo. Você já pensou nisso? Me disseram que eu estou pregando um evangelho barato. Pois eu vou continuar pregando esse evangelho. Porque esse foi o único lugar que me achou para me libertar. É barato, mas é caro. Foi caro para ele e barato para mim. Eu não tenho que pagar, eu não tenho que comprar, eu não tenho que negociar. Mas foi muito caro para ele. Mas minha gratidão é grande. Eu não tenho mais do que a eternidade para agradecer por tudo que ele fez por mim. Sabe o que é a eternidade? Ó Senhor, como é que o Senhor voltou os seus olhos para mim? Este imundo, este sujo, esse negativista, este fofoqueiro. Será que eu acho? Será que eu acho? Não estava no script. Ah, mas eu precisava achar isso aqui. Precisava achar. Tenha paciência um pouquinho. Eu quero achar isso aqui. Achei. Ele está contando aqui a história quando ele foi em 2002, abril de 2002, para a comemoração do jubileu de ouro da turma dele, numa escola de 2º grau do Brooklyn, lá em Nova York, onde ele foi criado. No ambiente íntimo e inesquecível de uma classe relativamente pequena, eu introvertido, ansiando passar a noite dentro de um sapato, fui convocado a interagir com as outras pessoas. Ele sempre anda de chinelo e de havaianas e essas coisas. Como é que é? Alpargata? Essas. No Nordeste a gente chama pracata. E ele tinha que botar um sapato porque era festa de 50 anos e tinha que botar terno. E à medida que os aperitivos se multiplicavam e as línguas eram lubrificadas, as formalidades foram desaparecendo, as gravatas foram afrouxando, os casacos foram sendo postos de lado, o riso explodiu e a convivência reinou. O
canto lúgubre da partida do Brooklyn Dodgers para Los Angeles e a deslealdade do presidente do time ressoou por toda a noite, todo mundo comentando fofoca. Foi uma calamidade de proporções bíblicas. Várias alusões foram feitas ao pecado imperdoável contra o Espírito Santo. O time perdeu. Me alegro disso solenemente, meu velho amigo Sal, que Abraham Lincoln não esteja vivo para ver tudo isto aqui. Com avançadas horas, me perguntaram com um sotaque do Brooklyn, o som mais doce que já ouvi até hoje. O pessoal do Brooklyn fala inglês parecido com o nordestino. Aí por isso que ele diz que é mais doce, que não há sotaque mais bonito do que do Nordeste. O que você tem feito de sua vida nos últimos 50 anos? Sem um segundo de hesitação respondi: eles têm sido 50 anos de pecado e graça. Piscando um dos olhos, Jack perguntou: você me contaria ou nos contaria um pouco da primeira parte? A parte do pecado? Sim, eu fui um bêbado e me divorciei. Fui sexualmente promíscuo, fiel durante meu casamento, mas infiel ao celibato, um mentiroso, invejoso dos dons dos outros, um sacerdote insuportável, arrogante, um bajulador, um falastrão, que eu provavelmente estou sendo agora mesmo para dar a vocês a impressão de que eu sou humilde e honesto. Já descarregou tudo. O piscar se desfez e a segunda parte, por pura e merecida graça de Deus, tenho conseguido abandonar-me em confiança inabalável à compaixão e misericórdia de Jesus Cristo. Preciso conversar com você, Jack sussurrou. Dá para sair daqui do meio desse povo para a gente conversar? Você sabe quando é que o evangelho aparece? É quando você não tem vergonha de ser o que você é, por causa daquilo que Deus fez em você e faz em você. Você não tem que fingir que você é a Gisele Bündchen da perfeição moral e você vai desfilar na passarela da hipocrisia, mostrando uma coisa que você não é. Você pode dizer: eu sou um pecador que fui recebido pela graça de Deus, e essa graça é poderosa para fazer uma transformação na minha vida de tal maneira que eu não preciso viver no armário, escondido, vestindo de coisa que não sou. Você já se perdoou a si mesmo? Deus está falando comigo. Eu fui um abusado que ainda tenho assuntos a falar com Deus. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós. Perdão para mim. Quando eu perdoo um irmão que me ofende, eu ainda estou numa posição melhor, superior. Eu estou lhe perdoando, Juliana. E você diz: obrigado, estou sendo perdoada. Eu estou numa posição alta, porque quem perdoa é só Deus. Mas Deus agora está em nós, gerando uma questão de perdão. Eu me lembro de um dia que uma moça aqui nesse gabinete disse assim: eu fui abusada por meu pai durante tantos anos. E ela contou como ele fazia. Eu disse para ela: nossa conversa aqui começa com uma questão. Você tem que perdoar seu pai. Mas eu não tenho capacidade. Eu digo: sei disso. Eu sei disso. Você não tem capacidade e nem eu tenho capacidade.
Mas o Senhor, assim como o Senhor lhe perdoou, você vai perdoar. Nós levamos umas 3 ou 4 sessões, encontros, para que ela chegasse a esta conclusão. Que ela tinha que perdoar, que não tinha alternativa. E agora, como perdoar? Assim como Deus nos perdoou. Bem perdoado estava o pai, e ela voltou, e voltou, e voltou. E eu disse: escuta, o seu assunto não está resolvido? Ela disse: eu não me perdoo. Porque eu podia gritar e não gritei. Houve vezes em que ele me abusou e eu podia, e eu fui conivente. E agora? Nós vamos gastar mais tempo com o perdão dela para ela mesma. Agora você precisa se perdoar, minha filhinha. Com o perdão de Jesus, este mesmo perdão. E foi mais difícil para ela perdoar a ela mesma do que perdoar para o pai. Eu só posso contar essa história porque ela me permitiu e ela está aqui hoje. O perdoado, perdoa. Vamos parar de brincar de religião e vamos experimentar a igreja de Cristo. Nós vamos trabalhar mais sobre esses 3 perdões. O perdão de Deus conosco, o nosso perdão para nós mesmos e o nosso perdão para o safado daquele que nos feriu, que agora vai ter recebido na mesa com um banquete preparado e o cálice transbordante, com festa. Aquele que nos ofendeu, se não quiser vir no próximo domingo, então já está liberado. Mas nós vamos começar a tratar sobre isso, porque isto é matéria fundamental de libertação. Sem deixar que o Espírito Santo nos leve ao profundo do nosso íntimo, nós vamos ficar na periferia e vamos ficar viciados em críticas, igual Simão. Ó, se ele soubesse quem é aquela mulher. O fofoqueiro é o próprio doente que está dizendo na sua fofoca a sua doença de dor, de ódio de si mesmo, falta de perdão. Você está dizendo que quando eu estou fofocando? Estou dizendo. Quer dizer que eu tenho ódio a mim mesmo? Tem. E precisa ser curado. E onde eu encontro o remédio? Em Isaías 53. Não vamos ler hoje não, que nós já passamos do tempo. Eu hoje mexi muito com o Brenan e eu só quero lembrar o seguinte. Este caminho aí começa com Caim. Vocês me lembrem que domingo que vem nós temos que começar com Caim. Caim é o pai dessa doença. Dele vem Enoque, o filho. Depois vem Irade. Depois vem Meujael. Depois vem Metusael. Depois vem Lameque. Guarde bem esse nome e vão estudar Lameque, que é para a gente trabalhar isso aqui, Lameque. Este homem é o quinto
na hierarquia de Caim. E é o representante de uma coisa. Ele teve duas mulheres, Ada e Zilá. Dona Ada e Dona Zilá. Da Dona Ada ele teve 2 filhos. O Jabal e o Jubal. O Jabal é o responsável pelas tendas e pelo gado e pelo desenvolvimento agrícola. O Jubal é o pai da música, do órgão, dos instrumentos de fole. E muito ligado à alma. A antiga era chofar, chifre de carneiro. É um instrumento que fala muito a alma. E da segunda mulher, que era a Dona Zilá, ele teve o Tubal-Caíme. E este Tubal-Caíme é a ponta do iceberg, da confusão. Ele é o pai dos metais, é o rei das facas. E ele é a antítese da tese. Vamos falar isso direitinho, porque só de conversa assim, bem baixinho, ele é o pai da maçonaria. Só bem baixinho assim, Tubal-Caíme. E vou mais baixinho ainda, vou dizer assim, aqui está o ponto do humanismo, o centro do humanismo, do homem que disse o seguinte, o Lameque disse assim, se feriram a Caim, se alguém ferir a Caim, vai receber 7 vezes de culpa, vai ter que pagar 7 vezes. Quem ferir Lameque vai ter que ser vingado 70 vezes 7. Essa é a matemática que Jesus vai pegar para resolver o problema de Pedro do perdão. É a matemática de Lameque. E nós precisamos estudar isso com muita atenção, porque aqui está o campo da nossa libertação. Depois nós vamos verificar como é que isso foi, como é que a turma de Caim passou o dilúvio. A turma de Caim passou para o dilúvio. Ela veio e desceu para lá, na genética dos filhos de Deus. Mas nós vamos ter que estudar isso com muito cuidado, porque tem muita gente amargurada de espírito dentro desta sala aqui, a começar pelo pregador, que está sendo tratado por Deus na sua profundidade. E nós não precisamos mentir, e precisamos ver um povo liberto, porque o Senhor está tocando a trombeta bem aí, ó. E na hora de tocar, nós precisamos ir sem peso, sem culpa, sem medo, porque fomos realmente aceitos pela graça suficiente de Cristo. Amém. É barato? É, mas é caro. A coisa mais difícil é crer. É mais difícil do que fazer. É mais fácil você fazer do que crer. No dia que você crer, vai ser bom. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com
www.palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.